Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos, hoje tratando sobre o processo civil, direito processual civil. Vamos falar dos princípios processuais. Lembrando o que eu sempre digo no início dos nossos vídeos, essa é uma série de resumos bem sintéticos, bem objetivos, para quem já estudou essa matéria, para quem já viu esse assunto, ok? Se você não viu ainda, se você não estudou, recomendo que você estude esse material antes por algum livro, por alguma aula, por algum PDF de algum cursinho, um bom cursinho, que eu acho que você vai ganhar muito estudando antes dessa matéria, antes de ver esses vídeos resumidos, ok? Esses vídeos são mais apropriados para quem está numa reta final, para quem vai fazer alguma prova, para quem já viu essa matéria e pretende revisar para não esquecer aquilo que já estudou. Então, vamos lá. Tratando dos princípios processuais, o que a gente pode dizer? A gente vai falar aqui dos princípios do devido processo legal, contraditório, dispositivo e inquisitivo, motivação das decisões, publicidade, isonomia, economia processual, instrumentalidade das formas, razoável duração do processo, cooperação, boa-fé, lealdade processual e primazia do julgamento do mérito. O primeiro que a gente vai falar é o princípio do devido processo legal. Ele é o princípio mais importante do direito processual civil, certo? A gente sempre ouve falar, o devido processo legal, mas muitas vezes não sabe como surgiu, de onde ele veio e o que ele significa de verdade. Vamos lá? O devido processo legal, ele é considerado um supraprincípio. Supraprincípio por quê? Porque é a base principal do direito processual civil, do direito processual em regra, né? O processo é estruturado em torno de um devido processo legal num Estado democrático de direito. Então, por isso, ele é considerado um supraprincípio. Todos os outros existem porque existe um devido processo legal. A origem dele, qual é? A primeira origem que se tem registro é a Magna Carta, de 1215, de João Sem Terra, chamada Law of the Land, em que as classes dominantes fizeram um acordo para que fosse limitado de alguma forma o poder do soberano e os donos de terra daquele momento histórico poderem ter alguma garantia de que não iam ser esbulhados pelo soberano. Depois veio a lei inglesa de 1354, que instituiu o chamado Due Process of Law. Então, o Due Process of Law foi instituído pela lei inglesa de 1354. A Carta Magna de 1215 foi chamada Law of the Land. Os sentidos do devido processo legal. O que significa de verdade o devido processo legal? Eles têm dois sentidos, o sentido substancial e o sentido formal. O sentido substancial é aquele que trata da elaboração ou interpretação das normas jurídicas. E o sentido formal é aquele que trata da condução do processo em si. Então, o sentido substancial está mais no âmbito do legislativo. Por outro lado, o sentido formal está mais no âmbito do judiciário, da condução do processo em si. E sobre o contraditório, também é um grande princípio, um princípio muito, muito importante. O que a gente pode dizer? O contraditório tradicional é aquele que traz a informação e possibilidade de reação. Diz que as partes precisam ser informadas e a elas precisa ser dada a possibilidade de reação. Quais são as formas de informação de uma parte? Temos a citação, que é para integrar e informar a parte. Temos a intimação, que é para dar ciência de alguma coisa. E algumas leis, como a lei do mandado de segurança e do habeas data, elas trazem também a notificação como um ato. Mas a citação e a intimação são os que são trazidos pelo Código de Processo Civil. Lembrar aqui que não pode, a jurisprudência e a doutrina não aceitam a chamada nulidade de algibeira ou nulidade de bolso. O que é isso? O que é nulidade de algibeira ou nulidade de bolso? É aquela nulidade que a parte sabe que existe no processo, ela sabe que aconteceu, mas ela não alega aquela nulidade no momento oportuno, quando sabe que aquela nulidade aconteceu. Ela espera passar o processo para alegar lá na frente e poder anular o processo inteiro. Então, essa chamada nulidade de algibeira ou nulidade de bolso, que a parte só alega lá na frente se perceber que o processo
está caminhando num sentido contrário aos interesses dela, essa nulidade é rechaçada pela jurisprudência. Então, o contraditório hoje, ele é chamado de... ele é também considerado o poder de influência no juiz, não só o poder de informação e possibilidade de reação, mas também o poder de influência no convencimento do juiz. Também é considerado aquela possibilidade de evitar a surpresa. O juiz deve sempre evitar a surpresa às partes, sempre estar informando as partes do que será considerado e como ele tratará o processo, deve-se evitar também aquele chamado contraditório inútil. O que é o contraditório inútil? É a exigência de oportunidade de oitiva à parte para a decisão contra ela. Se exige sempre a oitiva da parte para uma decisão contra ela. Se a decisão for a favor dela, não precisa do contraditório, seria um contraditório inútil, certo? Então, outra coisa é o contraditório diferido ou postergado. O que é o contraditório diferido postergado? É aquele que não é formado no momento da produção da prova, ele é formado depois. Primeiro se produz a prova e depois se dá a oportunidade da parte contradizer aquela prova formada. Ele é a exceção. Então, para que exista o contraditório diferido ou postergado, para que ele seja possível, tem que estar previsto em lei, ou tem que ser uma possibilidade bastante excepcional ou urgente. Ok? Sobre o dispositivo e inquisitivo. Dispositivo e inquisitivo são dois princípios que atuam em conjunto no nosso sistema jurídico. Por quê? Por que eles são assim? Por que eles atuam em conjunto? Porque o dispositivo é aquele princípio que foca nas partes. O dispositivo ele tem como foco o interesse das partes. Enquanto o inquisitivo ele tem como foco o juiz. A prioridade, a figura central do processo seria o juiz, os poderes instrutórios do juiz. No Brasil, como eu falei, a gente tem um sistema misto, em que tanto as partes têm preponderância no processo, quanto o juiz tem poderes instrutórios. Aqui a gente tem um sistema misto com preponderância pro dispositivo. Aqui a gente pende mais pro dispositivo, pela liberdade das partes. Certo? Lembrar que o juiz se vincula aos fatos jurídicos da causa de pedir. E as provas podem ser determinadas de ofício pelo juiz. Por isso que o nosso sistema é misto. Não é dispositivo puro, nem inquisitivo puro. Sobre a motivação das decisões. Princípio da motivação das decisões. Fundamentação suficiente para exauriente. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, antigamente, nós tínhamos uma fundamentação suficiente. O juiz precisava colocar nas suas decisões, nas suas sentenças, uma fundamentação meramente suficiente sobre aquilo que as partes trouxeram. Se a parte trouxe um argumento que o juiz não precisaria considerar para julgar aquela parte, então o juiz não precisava se manifestar sobre aquele argumento. Hoje, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma fundamentação exauriente, trouxe o pedido de uma fundamentação exauriente, que o juiz ele deve se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pela parte. A jurisprudência tem mitigado um pouco isso. A jurisprudência ainda entende que o juiz não precisa se manifestar sobre todos os argumentos, mas só sobre os argumentos da parte que são importantes para julgar aquela causa. Mas a doutrina critica bastante esse entendimento da jurisprudência. E a motivação per relationem é admitida? O que é motivação per relationem? Motivação per relationem é aquela que o julgador aponta como motivação do seu ato, da sua decisão, um ato que já foi tomado anteriormente. Por exemplo, um parecer de outro juiz ou do Ministério Público. O juiz adota como motivação da sua decisão uma decisão que já foi tomada. Ela é admitida, sim, só que tem algumas restrições. Por exemplo, no agravo interno. O agravo interno,
próprio Código de Processo Civil veda a motivação per relationem, certo? É importante lembrar disso. Decisão determinativa. Decisão determinativa. O que é isso? O juiz integra a norma jurídica. É uma decisão em que o juiz trabalha ou com conceito jurídico indeterminado ou com cláusulas gerais. Qual é a diferença entre conceito jurídico indeterminado e cláusulas gerais? Conceito jurídico indeterminado é aquele em que tem a situação fática fixa pelo legislador, mas a consequência está em aberto. A consequência jurídica daquele fato que o legislador fixou está em aberto. Já nas cláusulas gerais, já nas cláusulas gerais, a situação fática é vaga e a consequência jurídica é indeterminada. Então, tanto a situação fática quanto a consequências jurídicas são indeterminadas. No conceito jurídico indeterminado, a situação fática é fixa. A consequência jurídica que é indeterminada, está em aberto. Um exemplo de conceito jurídico indeterminado é o preço vil. Preço vil. A situação fática é fixa. A lei prevê lá o preço vil. O que seria o preço vil? A consequência para o preço vil é que fica em aberto. O julgador vai determinar, o juiz vai determinar qual é a consequência para aquele ato. Um exemplo de cláusula geral é a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, tanto a situação fática é vaga, o que é boa-fé objetiva? Não tem uma definição fixa. E a consequência jurídica também é determinada. Se houver violação da boa-fé objetiva no processo, é o juiz que vai determinar a consequência para aquilo. Então isso chama decisão determinativa. É uma decisão que o juiz integra a norma jurídica. Para afastar um precedente vinculante, como é exigida a motivação das decisões para afastar precedente vinculante? O CPC prevê duas formas, o distinguishing e o overruling. O distinguishing funciona quando o caso em que o julgador está tratando é diferente daquele caso em que o precedente foi julgado. Por exemplo, o STJ julgou um caso em que ele definiu que o dano moral na violação de contrato, o dano moral não é possível na mera violação de contrato. O STJ decidiu isso. Aí vem o juiz, pega um caso em que tem uma violação de contrato, só que naquele caso a violação foi tão grande, tão absurda, que violou os direitos da personalidade. Então o juiz vai fazer um distinguishing. O meu caso não se enquadra naquele caso julgado pela formação do precedente, na formação do precedente. Então ele faz um distinguishing. O meu caso é diferente, merece ser julgado diferente. Um overruling, o que acontece é quando o próprio tribunal que formou o seu precedente modifica o seu entendimento, modifica aquele precedente que foi formado. Então isso é o overruling. O próprio tribunal modifica. A partir daqui a gente vai julgar diferente, certo? Na colisão entre normas. Colisão entre normas, o que acontece? Depende se a colisão é entre regras ou a colisão entre princípios. Na colisão entre regras, a motivação vai usar os critérios da hierarquia, da especialidade e o cronológico, os três principais trazidos pela doutrina, certo? Hierarquia, especialidade e cronológico. Só que a doutrina mais moderna, a doutrina contemporânea, também traz o diálogo das fontes, com a Cláudia Lima Marques, que trouxe lá da Alemanha, com o doutrinador Eric Jaime, o diálogo das fontes. Ela traz vários critérios para que nenhuma das duas normas seja excluída do ordenamento jurídico, que elas consigam dialogar e elas consigam conviver, cada uma tratando do seu assunto no seu momento mais adequado, certo? E na colisão entre princípios, como o juiz vai definir? É pelo princípio da ponderação. Na colisão entre princípios, o que ocorre é o princípio da ponderação. Nenhum dos princípios vai deixar de existir. Naquele caso, é que um deles vai ser aplicado com mais força que o outro, dependendo do caso concreto, dependendo da casuística, certo? O Código de Processo Civil de 2015, ele trata de ponderação entre normas. Lá no artigo 489, parágrafo 2º, 489, parágrafo 2º do CPC, ele fala de ponderação entre normas, que englobaria regras e princípios. Mas isso, tecnicamente,
é apontado pela doutrina como não muito acurado. A ponderação seria para princípios, enquanto os outros métodos seriam para as regras, certo? Sobre o princípio da publicidade. O que a gente pode falar sobre o princípio da publicidade? A publicidade é a regra do direito brasileiro. Por quê? É com a publicidade que a gente consegue a sindicabilidade das decisões judiciais. É só com a publicidade, só com os atos públicos, só com o cidadão podendo observar o que está sendo feito, o que está sendo construído naquele processo, que ele consegue dizer se está certo ou se está errado. Então, a publicidade é a regra, é a forma mais eficaz de controle, tanto pelos cidadãos quanto pelo tribunal, pelos tribunais superiores, certo? A exceção à publicidade seria o segredo de justiça. Então, as exceções são o segredo de justiça, elas são situações excepcionais, não são regra. No Brasil, a gente usa a publicidade restrita, não a publicidade popular, segundo Dinamarco. Então, isso é importante. No Brasil, a gente usa a publicidade restrita. Quanto à isonomia. Na isonomia, o que a gente está tratando aqui tem dois aspectos: a isonomia formal e a isonomia material. Qual é a diferença entre a isonomia formal e a isonomia material? A isonomia formal é aquela que pede um tratamento igual para todos. Todos estão formalmente na mesma situação, todos merecem um tratamento igual. Já a isonomia material é aquela que trata de forma desigual na medida das desigualdades das pessoas. É aquela isonomia de Aristóteles. Trata de forma desigual na medida das desigualdades. Lembrar que para a fazenda pública a gente tem algumas situações mais vantajosas no processo, como prazos mais alargados, e a doutrina diverge se isso seriam privilégios ou prerrogativas. Há uma divergência doutrinária aqui quanto à fazenda pública. A gente tem privilégios ou prerrogativas. Não se tem um consenso nesse sentido. O próximo princípio que a gente vai tratar é o princípio da economia processual. O que é isso? O princípio da economia processual é aquele que exige um tratamento objetivo, um tratamento do juiz, no sentido de que exista menos atividade judicial e mais resultados, economizando os recursos, economizando o tempo do Poder Judiciário, para que alcance mais resultados. É um objetivo sistêmico do nosso sistema, do nosso Poder Judiciário. Certo? A gente tem como exemplos as provas emprestadas. Se existe uma prova já entre aquelas partes em outro processo, a gente não precisa refazer aquela prova nesse novo processo. A gente pode pegar uma prova emprestada do outro processo. Julgamentos por amostragem também são exemplos. O RESP e o RE, o recurso especial e recursos extraordinários repetitivos, são exemplos de julgamento por amostragem que prezam a economia processual, e o RDR também, que foi trazido pelo CPC de 2015, é um incidente de resolução de demandas repetitivas. São exemplos de economia processual. Quanto à instrumentalidade das formas. A instrumentalidade das formas é a regra geral no nosso sistema. Ela define que uma violação à norma prescrita em lei gera nulidade. Então a regra é essa: a violação à norma gera nulidade. Só que, em cada caso, a gente vai verificar se o ato atingiu a finalidade dele e se ele causou prejuízo. Se ele atingiu a finalidade Encontrei isso na internet. Se ele atingiu a sua finalidade e se ele não causou prejuízo, aquele ato, por mais que ele seja nulo ou anulável, ele vai produzir os seus efeitos, como se válido fosse. Então, vamos lembrar que a instrumentalidade das formas, ela não convalida o vício, ela não apaga o vício. O ato não passa a ser não viciado, não passa a ser legítimo. Ele continua sendo viciado, mas ele vai produzir os seus efeitos como se válido fosse. Então, essa é uma grande diferença. A instrumentalidade das formas não se convalida o vício, só se autoriza a sua produção de efeitos. Ok?
Razoável duração do processo. Vamos lembrar que razoável duração do processo é diferente de celeridade. Celeridade é o processo andar mais rápido. A razoável duração do processo é o processo andar numa duração que não seja nem tão lenta, que torne a justiça inócua, e nem tão rápido que seja um julgamento assodado, por exemplo, um julgamento apressado demais, sem análise de todas as provas necessárias. Então, diferente da celeridade, a razoável duração do processo é um princípio constitucional processual muito importante. Princípio da cooperação. O que quer dizer o princípio da cooperação? A cooperação tem algumas vertentes. Ela é o dever de esclarecimento, de consulta e de prevenção. De esclarecimento, o juiz deve sempre esclarecer as partes sobre o que está acontecendo, o que ele vai julgar. O dever de consulta, deve consultar as partes sempre que tiver alguma dúvida. E o dever de prevenção, ele deve prevenir as nulidades. E isso não só para o juiz, as partes também. As partes também têm que se utilizar do esclarecimento, da consulta e da prevenção, nessas três vertentes da cooperação. O Código de Processo Civil de 2015, ele diz que todas as partes, aqueles que participam do processo, não só o juiz, mas também as partes, devem cooperar. Humberto Teodoro, ele critica um pouco esse princípio da cooperação. Por quê? Ele diz que ela é utópica, que ela não é algo que se vai encontrar na realidade. Por quê? Porque as partes, cada uma quer ganhar o processo, cada uma quer defender o seu interesse. E o juiz quer dar vazão ao seu trabalho. Ele quer julgar aquele processo o mais rápido possível, porque ele tem muitos outros para julgar. Então, Humberto Teodoro, ele critica bastante. E ele se baseia também em Calamandrei. Calamandrei diz que o advogado não faz justiça, o advogado defende a parte dele. Quem faz justiça é o juiz. Calamandrei que diz isso. E Humberto Teodoro critica o princípio da cooperação nesse sentido. Boa-fé e lealdade processual. O princípio da boa-fé, da lealdade processual, é aquele princípio que pretende prevenir os exageros da ampla defesa. Prevenir que as partes se utilizem da ampla defesa de uma forma muito exagerada, de maneira que atrase demais o processo. E para evitar isso, a gente tem dois grandes institutos, que é a litigância de má-fé e o ato atentatório à dignidade da justiça. Os dois têm consequências previstas no CPC de 2015 que devem ser estudadas, devem ser analisadas com calma. Eles geram multas, geram obrigação da parte arcar com as custas da outra, geram várias consequências muito relevantes, muito importantes para o processo. Tanto a litigância de má-fé quanto o ato atentatório à dignidade da justiça, eles são para proteger a boa-fé e a lealdade processual. Como exemplo de boa-fé e lealdade processual, a gente tem a boa-fé objetiva, os institutos da suppressio e surressio, o tu quoque, exceptio doli, venire contra factum proprium, o duty to mitigate the loss também, o abuso de direito, o contempt of court, todos aqueles institutos que a gente estuda lá no direito civil, eles são institutos próprios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, que devem ser observados também no processo civil, não só no direito material. E, por fim, a gente trata do princípio da primazia do julgamento de mérito. Que princípio é esse? Primazia do julgamento de mérito. É bem autoexplicativo, né? Segundo esse princípio, o juiz deve evitar o máximo possível a sentença terminativa. É aquela sentença que termina o processo sem decidir o mérito. Então, uma sentença definitiva é aquela que define o mérito e uma sentença terminativa é aquela que termina o processo sem resolução de mérito, sem definir o mérito, sem decidir o mérito. Segundo esse princípio, o juiz deve evitar ao máximo. Ele deve decidir o mérito em favor de quem se aproveita da nulidade. Se houver uma nulidade no processo e der para decidir aquele processo em favor de quem aproveita aquela nulidade, quem não gerou aquela nulidade, o juiz deve decidir daquela forma. E também aqui a gente trata do efeito regressivo.
errado aqui, deixa eu consertar. Efeito regressivo na apelação. O que quer dizer o efeito regressivo na apelação? É aquele efeito em que o juiz pode anular a sentença terminativa e prosseguir o processo para julgamento de mérito. A parte apelou, o juiz viu aquela apelação e realmente concordou com aquela apelação. Realmente tem uma nulidade aqui. Ele pode anular a sua sentença e prosseguir para o julgamento de mérito. Efeito regressivo na apelação. Esse é o princípio da primazia do julgamento de mérito, também bastante importante. Bom, esses são os princípios processuais mais importantes do nosso sistema atual, Código de Processo Civil de 2015. Eles são bastante relevantes e são bastante cobrados em provas, em concursos. A gente pode ver nas questões que a gente tem muitas questões de provas de todos os concursos, não só da magistratura, defensoria, promotoria, a gente tem de analistas, a gente tem de tribunais de contas, a gente tem concursos da carreira fiscal também que cobram princípios processuais. Então, esse assunto ele é muito importante, não só para as provas, mas também para instrumentalizar uma resposta discursiva, um arrazoado, um parecer. Utilizando-se dos princípios, a gente consegue articular os fundamentos de uma matéria, os fundamentos do processo civil. A gente tratando dos princípios, a gente está tratando de como aquela matéria funciona, como ela se organiza. Todas as regras, elas são baseadas nos princípios. A gente vai ter várias regras no processo, prazos processuais, que todos têm um fundamento em algum princípio, se a gente for pensar bem, pensar direito. Então, a importância de se estudar os princípios nas matérias, de todas as disciplinas, é esse, porque todas as matérias estão organizadas, estão assentadas nos seus princípios. Se a gente sabe os princípios de uma matéria, a gente consegue raciocinar juridicamente naquela matéria. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algum comentário, deixem aí o comentário de vocês. Vou gostar bastante de ler, vou gostar bastante de saber coisas novas, aprender coisas novas. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu confundi algum conceito, por favor me avisem que eu corrijo nas próximas vezes. Compartilhem com seus amigos aí, aqueles que estiverem estudando também, aqueles que precisarem e que vocês acham que vão gostar de ver esse resumo. E até o próximo resumo, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.